Se você tiver caído de paraquedas, não se assusta, o hobby de fones é bizarro. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, hoje existem muitos fones True Wireless no mercado, inclusive de marcas menores e mais voltadas para o segmento audiófilo, tipo Moondrop, Hi-Fi Man e outras assim. Mas é inquestionável que quem domina esse mercado são as gigantes, mais especificamente Apple e Samsung. E cara, as duas fazem excelentes fones de ouvido que conseguem sim satisfazer muitos audiófilos bastante exigentes. Tanto os AirPods Pro 2 quanto o Galaxy Buds 2 Pro são favoritos, inclusive nesse mercado. Aliás, a Samsung lançou, cara, recentemente o Buds 3 Pro, né, que é o novo topo de linha, ele tem sido muito elogiado. Eu tô tentando conseguir um, ainda não consegui porque, cara, aparentemente deu alguma coisa com as ponteiras e aí a Samsung interrompeu as vendas, enfim, mas eu tô tentando, tá? Só que independente disso, há não tanto tempo assim, a Samsung também lançou um True Wireless que é meio que o oposto. A ideia é ser o fone mais barato da linha, é esse aqui, o Samsung Galaxy Buds FE. Enquanto o Buds 3 custa R$ 1.500 e o Buds 3 Pro custa R$ 2.500, o Buds FE sai a menos de R$ 500. Ou seja, ele é bem mais barato que os True Wireless topo de linha e custa aí próximo do One More Piston Buds Q30, tá? Que é um True Wireless que eu adoro e tá nessa faixa de preço. Importado, tá? E aí assim, o que eu queria descobrir aqui com esse fone? Esse Samsung você compra no Brasil com garantia, direito de arrependimento, você pode parcelar, você não vai tomar susto com o imposto, nada disso. Então, se você não for do hobby de fones e você só quer um True Wireless legal, você caiu aqui nesse vídeo porque você está atrás de um bom fone, o Buds FE é bom? E se você tá no hobby de áudio, você tá aqui inscrito, me acompanha, será que vale a pena você fazer o esforço de pegar um Q30 e importar? Ou o Buds FE já vai ser o suficiente, tá, para você que quer um bom True Wireless sem gastar rios de dinheiro? É isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo aqui. Bom, eu comprei esse fone, tá, para fazer o vídeo, não foi ninguém que mandou, mas eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse por ele, tá? Um link para compra. Bom, fisicamente, cara, ele é um básico muito bem executado. A case tem um tamanho legal, tem uma construção em plástico, mas muito boa. Eu gosto dessa mistura de cores, né? Meio tipo Stormtrooper, sei lá. Então, aqui é esse plástico brilhante, aqui por dentro é um cinza fosco. Eu gosto. Já os fones, eles são relativamente compactos. E sabe o que eles me lembram? Eu vou botar uma foto na tela. Cara, me lembra muito o design do Cuba Mali. Olha só. É tipo um formato realmente absurdamente parecido. Ele tem essa alça aqui, que é emborrachada, né? Que é para ele ficar mais seguro no ouvido. Mas uma coisa, bom lembrar, ele é IPX2 só, tá? Então assim, ele tem essa alça que é para o encaixe melhor, mas eu não acho que seja um fone muito indicado para exercícios mais pesados e muito menos para você pegar chuva. Dito isso, o encaixe para mim é ótimo, achei ele extremamente confortável, o isolamento é legal também, é um fone que eu consigo usar direto sem nenhum incômodo, tá? Pelo menos para mim, mas isso é pessoal. Agora, uma coisa que eu achei estranha no uso é o seguinte: esse fone tem detecção de uso, né? Como vocês podem ver, ele tem aquele infravermelhozinho aqui. Só que, cara, só funciona, ele só dá pause se você tira os dois fones. Isso pra mim é uma idiotice, porque eu acho que o ponto desse recurso é justamente você poder, tipo, pô, tô usando o fone, cara, você precisa, sei lá, tirar o fone rápido pra falar com alguém ou ouvir alguma coisa e você tira ele e pausa sozinho. Pô, por exemplo, tô aqui com ele, alguém começa a falar, você tipo, pô, oi, né? Tá resolvida, a música pausou. Aqui, pô, tu precisa tirar os dois, né? Tipo, cara, muito menos conveniente. Eu achei uma idiotice que eu não entendi até agora. Eu procurei no aplicativo, aliás, eu não achei opção para mudar isso. Falando em aplicativo, é o tradicional, tá? O Samsung Wearable. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, na primeira tela aqui você tem primeiro os controles de ruídos, tá? Porque esse fone tem cancelamento ativo de ruídos. E sobre isso, eu achei um noise cancelling bom, tá? Não é o mais forte que eu já vi, mas tá entre os mais fortes. É um noise cancelling que funciona muito bem para ruídos mais graves e constantes. O modo transparência é regular. Eu sempre digo que a minha referência, tá, de modo transparência são os Apple AirPods Pro 2, porque, cara, com eles quase parece que você tá sem fone, porque o que ele toca nesse modo soa muito como a realidade. E aqui não. Aqui é um pouquinho mais abafado, tá? Não é totalmente natural, vamos dizer assim. Mas tranquilo, funciona, só não é de outro mundo. Depois no app,
você tem, ó, as configurações dos controles, tá? Que são bem completos e funcionam bem. Você tem bastante... você consegue, enfim, colocar o fone para fazer quase tudo. Cara, mas eu tenho uma crítica forte aqui. É o seguinte, ele tem toque normal, toque duplo, triplo toque e tocar e segurar. A minha crítica aqui é que você só pode configurar o tocar e segurar, que pode ser volume, comando de voz ou alternar entre os diferentes modos de tratamento de ruídos. Enquanto isso, o toque simples, ó, aqui, ó, ele só pode ser, tipo, o... Ih, peraí, travou. Ele só pode ser o play pause, o duplo só pode ser a próxima faixa, o triplo só pode ser a faixa anterior. Cara, eu queria poder configurar, por exemplo, que o duplo toque do lado esquerdo é para voltar, o duplo toque do lado direito é para avançar. E aí eu libero o triplo toque para outra coisa, pode ser tipo para o modo de ruído, né? Eu ficaria com tocar e segurar como volume, por exemplo. Enfim, eu achei que os controles eles são, de certa forma, completos, né? Porque você pode fazer quase tudo, mas as configurações são muito travadas, tá? Isso aqui eu achei bem negativo, tá? Voltando aqui pro app. Uma outra coisa que tem aqui é a coisa de buscar os fones de ouvido. Cara, sobre esse recurso é o seguinte. Se você não tiver um smartphone recente da Samsung, isso aqui vai ser aquele esquema, cara, bem inútil, porque ele simplesmente vai tocar um som nos fones, mas aí, tipo, os fones precisam estar fora da caixinha e conectados ao seu smartphone. Então, cara, isso aqui vai funcionar num cenário extremamente limitado. Agora, se você tiver um smartphone mais novo da Samsung, aí fica muito melhor. Eu não consegui testar, porque isso que eu tenho aqui, cara, é um S10, só para ficar na moto de GPS quando eu preciso, né? Não preciso me preocupar com perder o celular. Mas, aparentemente, cara, com os mais novos, acaba que é um sistema parecido com o da Apple, cara, porque ele vai mostrar a última localização dos fones, vai te lembrar se você se afastar muito do fone, indicando que você esqueceu, e se você perdeu o fone, você pode marcar como perdido. E aí, se alguém achar e também tiver um smartphone da Samsung, quando ela parear com o fone, tá? Depende disso, cara, vai aparecer ali que o fone tá perdido e vai mostrar suas informações de contato. Claro que você tem que contar com a boa fé das pessoas, mas é isso. É uma boa rede de buscar agora na Samsung, né? Eu gosto muito disso na Apple e aqui agora a gente aparentemente tem algo bastante parecido. Uma outra coisa que eu achei muito promissora, mas que eu não consegui testar, cara, é a tradução simultânea. Vou até mostrar aqui no site para vocês. Olha só. Aparentemente, olha só. Você coloca o fone, você abre o aplicativo de intérprete no seu telefone e aí você tá com uma pessoa na sua frente, ela fala com você, o fone pega, né, pelo microfone e traduz em tempo real para você no fone. E quando você fala, ele traduz e toca no áudio do seu telefone para a pessoa que tá na tua frente. Eu adorei isso aqui, pelo menos em tese, mas eu infelizmente não consigo testar porque tá aqui embaixo. Isso é um recurso do Galaxy AI, só é compatível com S24, Ultra, Plus e S24. Então, é aquilo, normal, tá? Depende de alguma coisa de processamento que os telefones antigos não têm. Mas eu gostei bastante disso, cara, bastante, tá? Mas infelizmente não pude testar porque eu não tenho acesso ao S24. Bom, de novo no app. Quando você clica aqui em configurações do fone de ouvido, você tem acesso a mais coisas, sendo várias bem interessantes. Aqui você tem o equalizador com alguns perfis prontos, sabe? Você não tem nenhuma opção manual. Você tem um teste de encaixe, que eu acho legal, né? Ele faz um testezinho para ver se o fone está vedando bem. Tem aqui ler em voz alta as notificações enquanto você está no fone, ativação de voz pela Bixby, usar o som ambiente durante chamadas, né? Ele liga os microfones, detecção de fone de ouvido para chamadas, então tipo, o que ele faz aqui, reproduz as chamadas quando eles estiverem sendo usados e no alto-falante do seu telefone quando não estiverem. Então, tipo, ele entende onde que ele tem que tocar. Conexão direta dos fones de ouvido. Isso aqui é porque ele tem aqui um sistema que, de novo, é parecido com o de integração da Apple. Que se você ele tem conexão multiponto, só que se você não tiver totalmente no ecossistema da Samsung, ele vai servir como um multiponto normal, tá? Separei com 2 dispositivos e é isso aí. Mas se você tiver aplicativos, outros produtos da Samsung, né? Tipo, eu tenho um notebook, eu tenho um smartphone, eu tenho uma TV, eu tenho um tablet, ele vai fazer a troca inteligente entre todos eles, tá? Então, gosto muito disso também. É uma parada que eu acho fantástica no ecossistema da Apple. E aqui a gente tem algo assim, claro,
depende, é travado para o ecossistema da Samsung, mas acho que faz algum sentido com a tecnologia que possivelmente depende de hardware da Samsung, tá? E aí de resto mais nada, tem tipo atualização de software, nada muito demais não. De resto, bateria. Com o Noise Cancelling ativado, são aproximadamente 6 horas e com ele desligado vai para mais de 8. Então, uma excelente duração de bateria. Muito boa. A case te dá mais 2 cargas, é um pouco abaixo da média, mas tendo em vista que a duração dos fones é tão alta, isso não me incomoda. Ela não tem carregamento sem fio, mas assim, para um fone desse preço, não vejo problema. Bluetooth. É o 5.2 aqui, então é um Bluetooth bastante recente. E não tem nenhum delay significativo. É um fone que dá para usar para vídeos tranquilamente. Codecs suportados são USB-C, AC e o SSC, que é o Scalable Codec da Samsung, mas, obviamente, ele é limitado aos dispositivos da marca. Gostaria que tivesse aqui um aptX, um aptX HD, né? Algo assim, eu acho que isso é bom, mas tudo bem, nada muito sério. E, por último, microfone. Essa qualidade de captação deles é uma qualidade de captação normal, tá? Bem típica para fones desse tipo. Deixa a voz mais distorcida, né? Natural. E não tem um cancelamento de ruídos tão bom no microfone. É um tipo de fone que você, assim, se tiver um ambiente muito barulhento, ele vai pegar, mas no geral, eu acho que pode funcionar bem para chamadas, tá? Não é o melhor microfone que tem, não tem aquele cancelamento mágico da Huawei, por exemplo, mas é ok. Vamos falar sobre o som agora. Olha só, se você tiver chegado nesse vídeo de paraquedas, né, ou seja, você não tá no hobby de fone de ouvido, você nunca viu aqui o canal, você tava no YouTube pesquisando reviews do Buds FE para saber se você deve comprar, se é legal, cara, pode comprar, tá? Vai fundo, você provavelmente vai ser feliz. Mas e se você for do hobby? Você me acompanha? Você tem aspirações audiófilas? Bom, eu já testei vários wireless da Samsung. Alguns, como o Live, o Buds Pro e o Buds 2 Pro foram excelentes. Mas o Buds 2, sem ser o Pro, me decepcionou. É um fone que trazia um pico, cara, em alguns lugares agudos que pra mim ferrava com o fone. Ficava uma sonoridade muito artificial pra mim, prejudicava os timbres, entendeu? Quando eu testei o Buds FE pela primeira vez, eu não senti essa característica com a mesma intensidade, mas em alguma medida ela continuava ali. Então, a minha primeira impressão foi de um fone ok, um fone que não ofende, mas que também não encanta, sabe? E aí, assim, se você topar importar em faixas de preço inferiores, existem opções que encantam, né? Pô, tem o One More Q30, tem, cara, Moondrop Space Travel, até o Soundcore P20i. Mas a sorte é que existe um perfil ali de equalização no app que melhora e muito o som do FE. É o perfil dinâmico. Ó, o som padrão do FE, tá? Sem nenhuma coisa de equalização, é meio morno, meio sem sal, assim. Graves mais fortes, um pouco indefinidos, médios um pouco velados, sem resolução, e agudos com um pequeno pico que deixa as coisas meio artificiais. Me lembra um pouco, cara, uns in-ears bem antigos, tá? É difícil explicar essa característica, mas é um pouco o que eu penso. O perfil dinâmico do equalizador muda essa história, e aí o Buds FE fica bem mais interessante, fica muito mais próximo de uma curva Harman, o que não é exatamente minha preferência, tá? Mas eu acho melhor, sem sombra de dúvidas, do que a curva padrão dele. Mas vamos lá, começando pelos graves. Nesse perfil eles ficam mais fortes, e eu diria sim que são graves intensos, tá? São parecidos com os do Anker P20i, com o preset de graves reduzidos. Eles não chegam a ser exagerados, mas tem uma pegada um pouco mais maçuda, porque parece que eles entram um pouco mais nos médios. Existe menos definição do que eu gostaria, mas assim, nada demais também, tá? Eu acho que são graves que, sinceramente, funcionam muito bem para um fone com essa proposta aqui. Não vai ser a personalidade mais técnica, para isso, Moondrop Space Travel ou One More Q30 vão ser mais interessantes, mas você vai sim ter uma pegada bem divertida, envolvente, bem legal para você ouvir gêneros mais empolgantes, vamos dizer assim, um pop, um rock, um hip hop, uma música eletrônica, esse tipo de coisa. Nos médios é que estão as maiores vantagens desse perfil. No normal, eu acho que esse fone é meio velado, né? Tem tipo pouca resolução. Mas no perfil dinâmico, parece que os médios vêm um pouco mais para frente e ele passa a ter um pinna gain interessante. Rola alguma frontalidade, algum destaque nessa região, que é uma característica que eu gosto, que eu acho natural, mas sem nenhum exagero. Não é uma apresentação agressiva nos médios, meio que pelo contrário até. Eu acho ela
mais macia do que o ideal, inclusive, né? Eu já explico isso um pouco melhor. Mas assim, você fica com um perfil um pouco mais tridimensional, tá? Uma apresentação mais completa. E isso ajuda muito também aquela situação do pico dos agudos, porque ele praticamente some. E com isso o timbre fica muito melhor. Com perfil normal, até tinha uma situação ou outra em que eu senti uma característica mais metálica que podia ser interessante, mas era exceção. Na maior parte dos casos eu só sentia, tipo, artificialidade mesmo. Perfil dinâmico, cara, tudo isso muda. Tudo isso muda. Não só os médios, os agudos também em geral ficam muito melhores. Eles têm uma presença interessante, sem nenhum brilho exagerado e um timbre bem resolvido também, tá? É uma pegada assim que é meio inofensiva, tipo, ela não vai incomodar. Mas existe ainda uma limitação aqui, cara, que em algum lugar eu associo a uma falta de extensão nos agudos. É o seguinte, como eu falei, o equilíbrio tonal desse fone no perfil dinâmico fica bem maneiro, tá? É um som bom, bem resolvido, funciona bem com praticamente tudo, nunca incomoda. Só que ao mesmo tempo, cara, eu tenho sempre a sensação de que tá faltando alguma coisa. É até por isso que eu acho que eu não chego a me empolgar exatamente com esse fone. Eu nem fico, tipo, com tanta vontade de destrinchar, de olhar mais profundamente, né? Porque é um som que eu falo, tipo, cara, é competente, mas tá bom, mas isso aqui é meio nada demais, sabe? E eu acho que, cara, isso que tá faltando é um pouco mais de presença em agudos um pouco mais altos, tá? Por mais que esse perfil dinâmico melhore muito o som do Buds FE, eu ainda tenho a sensação de que ele é um pouco velado e principalmente muito pouco técnico, assim, muito menos que o normal para um fone desse tipo, tá? Fones wireless geralmente não são técnicos, né? Tipo, não tem tecnicalidades tão boas. Tipo, você não tem como comparar com um in-ear cabeado na mesma faixa de preço. Cara, mas você tem true wireless que fazem bonito, né? Inclusive baratos. O próprio Moondrop Space Travel, o One More Q30, até o Anker P20i me trazem a sensação de serem fones mais técnicos, assim, mais detalhados, com mais resolução. Aqui é uma coisa, tipo, de novo, competente, bonitinho, mas falta um molho, assim, falta uma... sei lá, e nem é como se fosse um caso de, tipo, pô, não, ele é tão neutro que é sem graça. Não é bem por aí, né? Pô, eu fiz há pouco tempo, review do Focal Utopia e é isso, é um fone que, pô, ele é pra mim absurdamente natural, um fone de 40 mil reais, mas eu acho que vale, sabe? Eu acho que, pô, ele por incrível que pareça, tá? Se você tiver cara de paraquedas, não se assusta, o hobby de fones é bizarro. Mas o ponto é um fone que é extremamente natural, mas que, pô, você aprecia isso. Aqui tem uma pegada, tipo, relativamente natural, mas é meio... É isso, falta brilho, tá? Tanto no sentido literal quanto no metafórico, tá? E eu acho que é isso, cara. Essa própria falta de tecnicalidades tem a ver com uma extensão um pouco limitada nos agudos, que traz a sensação de ser, tipo, meio capado, tá? Mas assim, eu não quero que isso soe como algo maior ou pior do que é, tá? Chegando nas conclusões, como eu falei, a minha opinião sobre esse fone ele é muito positiva, tá? Depois de eu ter testado mais. Eu até acho que muito do que eu falei talvez seja muito pessoal, assim, seja uma coisa muito minha, por algum motivo, e tipo, eu posso indicar esse fone tranquilamente, tá? Esse é o ponto, assim. Não achem que ele é um fone ruim, pelo contrário, tá? Assim, considerando que é um fone disponível no Brasil, com garantia, direito de arrependimento, amplamente disponível, por menos de R$ 400, né, pô, com, sei lá, um belo noise cancelling, vários recursos legais, entendeu? Nesses preços... é ótimo, tá? Tem situações em que, tipo, cara, já ouvi falar de promoção que ele custou menos de R$ 300, tipo, 270, 280. Então, assim, o som não é estelar, mas é legal, é muito competente, né? Fisicamente ele é ótimo. Como eu falei, o noise cancelling é excelente. Pô, se você tiver no ecossistema da Samsung, você vai ter recursos muito legais. Então, acho que você consegue um som mais legal comprando de fora? Sim. Mas não é só isso que conta, né? Existem muitos outros aspectos que são importantes. E eu acho que, em muitos deles, o Buds FE é um fone que, sim, se sai muito bem. É aquele fone que eu tenho prazer em ouvir? Não exatamente. Mas, se eu tivesse que conviver com ele, ia estar tranquilo também. Ele é um fone que cumpre muito bem o papel. É isso. E isso pode ser mais do que o suficiente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.